Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e hoje vim aqui para falar de educação física, falar de uma modalidade bem legal, bem atrativa, que ela está presente com bastante aceitação dentro das escolas, que é a modalidade de futsal. Você conhece um pouco do futsal? Você já jogou futsal? Conhece algum colega que participa dessa modalidade? Então vamos hoje conhecer um pouquinho mais, né, desse esporte que acaba fascinando você, aluno aí dentro da sua prática esportiva. A gente vai conhecer um pouquinho do seu histórico, falar como ele surgiu, para que você possa ter um entendimento legal. Então, pessoal, nós temos hoje como rol de nosso conhecimento a modalidade de futsal. Vem comigo conhecer um pouquinho outros detalhes. Como, por exemplo, qual é o nosso objetivo da nossa aula de hoje? Nosso objetivo é conhecer o histórico e evolução dessa modalidade, tá? Onde ele surgiu, como ele ganhou os dias até chegar na nossa atualidade, quais foram as transformações por quais ele passou, ok? Nós temos uma habilidade também a ser trabalhada dentro dessa aula de hoje, que é a habilidade de analisar as transformações na organização e na prática de esporte e suas diferentes manifestações, seja ela profissional, comunitária ou de lazer. Ou seja, observar de que maneira a gente participa e utiliza essa prática dessa modalidade no nosso dia a dia. Se é de maneira profissional, se é de maneira apenas como intuito de lazer e diversão, tá bom? Como também analisar quando e como acontece essas transformações também inserir na nossa comunidade. Esse conteúdo de futsal, ele está inserido dentro da unidade temática de esportes, como um objetivo de conhecimento, tratar os esportes de invasão. O futsal, por se tratar de um esporte de invasão, né, que é um esporte de ganho territorial entre o meu adversário, com um objetivo de conhecimento, tratar um esporte de invasão, tá? Dentro do futsal, tem essa característica de invasão territorial, tá? Com um objetivo pré-estabelecido, que é a marcação de um gol naquele determinado tempo pré-estabelecido para a modalidade. Tá? Após essas características iniciais, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Então, pessoal, após a gente caracterizar o futsal como um esporte de invasão, eu já tenho, né, o entendimento inicial que o futsal ele vai acontecer através de uma invasão territorial do meu campo adversário, com o objetivo pré-estabelecido de marcar um determinado gols, né, durante um determinado período de tempo. Então, pessoal, falando agora um pouquinho a respeito do histórico do futsal, nós temos então duas versões do seu surgimento. Aquela que é mais difundida perante a comunidade acadêmica, ela nos relata que o futsal ela foi uma modalidade que originou-se no Uruguai, né, nosso país vizinho aqui da América do Sul, ok? Mais precisamente na sua capital, Montevidéu. Tá? Então nós temos aí o futsal como uma modalidade que surgiu lá no Uruguai, tá? Mais precisamente na cidade de Montevidéu, ok? O responsável pela criação dessa modalidade foi o professor de educação física, João Carlos Serani. Tá? Então ele foi a pessoa responsável por iniciar a prática desta modalidade, que hoje tão reconhecida nacionalmente em todo o território, inclusive é reconhecida em todo o território mundial, ok? O esporte, ele surgiu como uma variante do futebol, tá? Então nós tínhamos ali em plena difusão, né, o futebol com as suas peculiaridades, com as suas regras, e aí o professor João Carlos ele sentiu necessidade de implementar algumas situações presentes lá dentro do futebol para uma nova modalidade, né? Modalidade essa conhecida hoje como futsal, ok? Nós temos também algumas características interessantes, por exemplo, que vai fazer a similaridade hoje de diferença entre um e outro. Uma das principais características é o tempo de jogo, né? A redução do tempo de jogo. Então, nós temos essas diferenças e similaridades entre o futsal e a prática também do futebol, ok? O futsal,
ele é conhecido como o esporte da bola pesada. Por quê? Por que essa denominação? Por que o futsal ele ganhou essa denominação? Justamente porque a bola utilizada lá no futebol ela é uma bola mais maneira que possibilitava, né, um maior kick de bola sobre o terreno de jogo. Já a bola de futsal ela é uma bola mais pesada que inviabiliza esse, né, contato, o mesmo contato que tem a bola de futebol, ok? Então ela se torna uma bola mais pesada e aí ela tem uma menor kick sobre o seu terreno de jogo. Então ele ganhou essa nomenclatura, né, de o esporte da bola pesada, tão utilizada inclusive nos dias atuais. Observamos também agora a imagem da prática da modalidade, aonde nós demonstramos para vocês, né, a realização de alguns fundamentos dessa modalidade, né, o trabalho de construção dessa modalidade juntamente com a equipe técnica que compõe uma equipe de futsal, ok? Observamos também, né, imagem de jogadores, imagem da própria bola que nós aqui colocamos como o esporte da bola pesada, tá certo? Nós temos, dentro do histórico do futsal, algumas variações de formação até que nós pudéssemos chegar a essa realidade hoje encontrada de 5 jogadores. Então, o futsal, quando ele surgiu lá no Uruguai, ele já não iniciou com 5 jogadores, ok? Ele foi por um processo de adaptação, tá? Com a redução do espaço, que se sentiu a necessidade dessa implementação, logicamente era necessário eu também reduzir a quantidade de jogadores ali praticantes, tá? Então nós fizemos os historiadores, né, o criador da modalidade, João Carlos Serani, ele foi tirando uma quantidade de jogadores que inicialmente começou com 11 até chegar mais especificamente a quantidade de 5 jogadores em quadra, né? 5 jogadores em jogo. E aí uma característica importante que desses 5 jogadores presentes na estimativa do jogo, nós temos 4 jogadores de linha e nós temos um goleiro, ok? Esses 4 jogadores de linha, eles fazem variações dentro da quadra de jogo que às vezes, né, uma determinada localidade que eles possam estar presentes dentro da quadra, eles podem receber nome de posições diferentes, como por exemplo, além do goleiro, nós temos a posição do fixo no futsal, que é aquele jogador que desenvolve as ações na parte defensiva da quadra. Nós temos os alas, né? Eles são jogadores de extrema importância que jogam ali mais pelo lado lateral da quadra, como nós temos também o pivô, né? Chamado aquele jogador de frente, que faz as movimentações ofensivas, vamos dizer assim, da partida. Okay? Então essas são características hoje que os jogadores da modalidade de futsal acabaram recebendo e denominando algumas funções sobre cada uma delas. Outro ponto extremamente importante é a gente fazer uma relação entre o futebol e o futsal. Por exemplo, a primeira relação que a gente faz é sobre o tempo de jogo. Tempo de jogo de uma partida de futebol, né, são 2 tempos de 45 minutos. Já no futsal nós temos uma redução, tá? Fazendo essa relação. Nós temos 2 tempos de 20 minutos. Então, se nós formos fazer ali essa definição ao pé da linha, nós acabamos percebendo que apenas um tempo de jogo do futebol, ele é maior do que os 2 tempos de jogo do futsal. Compreendemos? Então, dentro essa primeira similaridade que nós vamos estar colocando aqui para vocês, nós temos outras relações, como por exemplo, o terreno de jogo. Tá? O terreno do futebol é um retângulo aí de quase que 100 metros de comprimento, ok? E o do futsal já tem uma proporção menor, né? Uma quadra mais precisamente entre 20 metros de largura por 40 de comprimento. Alguns outros pontos referentes, nós podemos chegar até 25 metros de largura, como 45 metros de comprimento em uma competição mais oficial, ok? Outros fatores relacionados são as quantidades de jogadores em quadra. No futsal nós temos aqui, como colocamos para vocês,
5 jogadores titulares e nós temos em torno de 9 jogadores reserva, que dá um total de 14 atletas presentes dentro de uma partida. Já a modalidade de futebol, ela tem uma quantidade mais significativa, tá? Por ter um determinado tempo de jogo maior, por proporcionar um terreno de jogo maior, tá? Nós temos até 22 atletas presentes numa partida, ok? Nós poderíamos também citar a presença, né, da equipe de arbitragem, como uma relação entre o futebol e o futsal, ok? Dentre uma partida de futebol, nós temos os árbitros e nós temos o bandeirinha. No futsal, não, nós temos árbitros, apenas os árbitros, né, com o auxílio também do cronometrista. Então, alguma dessas relações aqui presente entre a modalidade de futsal e a modalidade de futebol, certo? E aí, eu gostaria de saber de você, gostou do nosso conteúdo de hoje? Agora chegou a sua vez. Eu quero você aqui na telinha junto comigo. Então, envie uma foto, né, de sua participação de algum tipo de esporte de invasão. Você conseguiu identificar o futsal agora como um esporte de invasão? Aquele esporte que eu tenho um ganho territorial sobre o meu adversário, ok? Com determinado objetivo de fazer um ponto, um gol, enfim. Tá? Então manda aqui pra gente no WhatsApp da TV do CAITES. Vem participar conosco. Te aguardo e até o nosso próximo momento.